propriedades de valor altíssimo, piscinas que se fundem com o horizonte, estúdios de gravação com o que há de mais moderno, quadras destinadas ao basquete e o máximo do conforto e da excelência. Agora, tente conceber a imagem de todo esse luxo completamente deserto. Parece uma hipótese irreal, não é mesmo? No entanto, algumas das maiores celebridades do universo musical simplesmente abandonaram seus bens imóveis. E o detalhe mais curioso é que, até o presente momento, ninguém se prontifica a comprá-los. Hoje, você vai mergulhar nas narrativas que envolvem essas casas de dimensões impressionantes que foram relegadas ao esquecimento. Algumas devido a fatalidades, outras por escolhas financeiras desfavoráveis e algumas, ainda, por mistérios que não se pode explicar. E para encerrar, reservamos a residência mais emblemática de todas, um autêntico império edificado por um dos nomes mais notáveis da arte em toda a história e que, mesmo com toda a sua magnificência, permaneceu desocupado por anos. Portanto, não perca tempo e inscreva-se no canal para não deixar de acompanhar conteúdos semelhantes. E prepare-se, pois o que está por vir certamente causará grande surpresa. Sabe aquela máxima que diz que a riqueza não é a solução para tudo? O vezes rapper vezes Nelly que o diga. No começo dos anos 2000, ele vivia o ápice de sua trajetória, comercializando milhões de álbuns e realizando o chamado sonho americano. Contudo, um investimento de cifras milionárias acabou se transformando em um grande pesadelo. Em 2002, Nelly adquiriu uma mansão de proporções gigantescas em Wildwood, Missouri. O espaço era composto por 6 quartos, 7 banheiros, uma quadra particular para basquete e estava situado em uma área isolada, em meio à natureza. Ele desembolsou cerca de $1, $9, $1 milhão pela compra. O plano era reformar o imóvel e, posteriormente, negociá-lo por um valor consideravelmente superior. O problema é que os fatos não se desenrolaram como ele esperava. Enquanto Nelly desfrutava da vida de uma superestrela, um obstáculo muito mais sério surgiu em seu caminho. Sua irmã, Jackie Donahue, foi diagnosticada com leucemia. A partir desse instante, o vezes rapper vezes direcionou toda a sua energia e capital para a tentativa de salvar a vida dela. Ele organizou campanhas de doação, promoveu eventos para identificar um doador de medula óssea e passou anos prestando auxílio. Infelizmente, em 2005, Jackie veio a falecer. A mansão, então, foi totalmente negligenciada, sem reformas, sem manutenção, permanecendo abandonada por quase 20 anos. Com a passagem do tempo, o imóvel se tornou um alvo fácil para atos de vandalismo. O mato cresceu descontroladamente, porções da estrutura começaram a ceder e a residência, que um dia foi símbolo de riqueza, se transformou em um cenário digno de filme de terror. Em 2021, após décadas de abandono, Nelly finalmente colocou a mansão à venda por meros $600, $1.000, um valor bem abaixo do esperado. Mas, para a surpresa geral, a casa foi comercializada por $982, $1.000 no ano seguinte. A identidade do comprador é incerta e o estado atual da propriedade continua sendo um enigma. Nelly não foi o único rapper a enfrentar o problema de ter seu imóvel de luxo se tornar um fardo. Outro artista que viveu uma situação similar foi 50 Cent, que comprou uma casa tão ampla e requintada que ele teve grande dificuldade para se desfazer dela. 50 Cent sempre foi a própria imagem da ostentação. No auge de sua carreira, ele não poupava recursos quando o assunto era luxo. Contudo, uma de suas compras mais ambiciosas acabou se tornando um grande revés financeiro. Em 2003, o rapper adquiriu uma mansão colossal em Farmington, que já havia sido do ex-campeão de boxe Mike Tyson.
O local era um verdadeiro palácio, com 21 quartos, 25 banheiros, uma discoteca privativa, um salão de jogos, uma cassino, estúdio de música, academia, quadra de basquete e até uma piscina dotada de cascata artificial. A casa era de um exagero tão grande que ficou evidente que manter lá seria uma tarefa complexa. Apenas os custos de manutenção excediam $70, $1.000 por mês, isso sem contar as obrigações fiscais e o custo para manter toda aquela infraestrutura em pleno funcionamento. Com o passar do tempo, 50 Cent percebeu que havia realizado um investimento desastroso e decidiu se livrar do imóvel. Ele colocou a casa à venda em 2007, solicitando $18, $5 milhões de dólares. Mas o obstáculo era que ninguém estava disposto a assumir os gastos absurdos para sustentar uma propriedade daquele porte. O Vezes Rapper passou anos tentando vender, reduzindo o preço inúmeras vezes. Em 2019, após mais de 10 anos no mercado, ele finalmente conseguiu se desvencilhar da casa. Mas a transação não foi lucrativa. A mansão foi vendida por apenas $2, $9 milhões de dólares, um valor muito aquém do que ele tinha como expectativa. E se a manutenção de uma casa de $50, 1.000 metros quadrados, já é um desafio, imagine quando o imóvel ainda evoca a memória de episódios aterrorizantes. Este foi o cenário da residência de Rihanna, que ficou marcada por um acontecimento que fez a cantora querer sair de lá imediatamente. Rihanna sempre foi conhecida pelo seu modo de vida suntuoso, e quando comprou sua mansão em Hollywood Hills, Los Angeles, parecia ter feito um investimento perfeito. A casa era magnífica. 6 quartos, 10 banheiros, piscina de borda infinita, sala de cinema, academia e até uma casa exclusiva para receber visitas. Tudo isso em uma região de prestígio da cidade, cercada por vizinhos milionários. Ela adquiriu a propriedade em 2017, pagando cerca de $6, $8 milhões de dólares. Mas o que parecia um lar ideal acabou se transformando em um grande infortúnio. Em 2018, um invasor conseguiu entrar na casa enquanto Rihanna estava viajando. O fato mais assustador é que ele passou horas dentro da mansão, chegando a pernoitar no local, esperando pela cantora. Ao ser capturado, o homem chegou a declarar que estava ali com a intenção de fazer amor com ela. O incidente foi suficiente para deixar Rihanna profundamente perturbada. A sensação de vulnerabilidade foi tão intensa que ela decidiu que não conseguiria mais morar ali. Pouco tempo depois, ela colocou o imóvel à venda por $7, $5 milhões de dólares, na esperança de ter algum lucro. Contudo, ninguém se dispôs a pagar esse valor. Sem conseguir vender, ela tentou uma tática diferente. Alugou a mansão por $35, $1.000 mensais. Mesmo assim, a residência continuava sem um comprador final. Em 2021, Rihanna fez uma última tentativa e recolocou a propriedade à venda, desta vez por $7, $8 milhões de dólares. Mas, no fim das contas, teve que aceitar $6 milhões de dólares, amargando um prejuízo na transação. Mesmo sendo uma casa espetacular, a reputação de ser insegura e o histórico da invasão afastaram muitos compradores em potencial. Mas, enquanto Rihanna abandonou sua casa por medo de um invasor, Britney Spears teve uma justificativa ainda mais surreal para sair correndo de sua mansão. Ela acreditava que o local era assombrado. Britney Spears já teve várias etapas turbulentas em sua vida, mas uma de suas experiências mais bizarras envolveu a própria residência onde morava. No início dos anos 2000, a cantora comprou uma mansão em Hollywood Hills, um imóvel de luxo com 5 quartos, 9 banheiros, piscina de borda infinita e uma vista deslumbrante de Los Angeles.
Apesar de toda a opulência e conforto, Britney não conseguiu ficar muito tempo na propriedade. O motivo? A convicção de que a casa era mal assombrada. Segundo relatos de indivíduos próximos, Britney começou a sentir uma energia estranha no ambiente. Ela teria visto formas obscuras e sentido a presença de entidades malignas, chegando ao ponto de sair correndo da casa no meio da noite e se recusar terminantemente a voltar. Seu ex-maquiador, Julian Key, contou que a cantora estava certa de que havia espíritos ruins ali e que não queria mais passar nenhum minuto no imóvel. Amedrontada, Britney vendeu a mansão em 2003. A nova proprietária foi a atriz Brittany Murphy, mas a história da casa só se tornou mais sombria depois disso. Em 2009, Brittany Murphy foi encontrada morta dentro da mansão em circunstâncias misteriosas. Apenas alguns meses mais tarde, seu marido, Simon Monjack, também faleceu na casa, levantando ainda mais dúvidas sobre a energia do lugar. A tragédia ampliou a fama da mansão como um local amaldiçoado. Em 2013, a propriedade foi totalmente demolida e em seu lugar foi construída uma nova mansão, moderna, sem qualquer vestígio da estrutura original. Se a casa de Britney já possuía uma atmosfera sinistra, imagine residir em um lugar onde o proprietário original não está mais vivo. Foi exatamente isso que ocorreu com o rancho de Elvis Presley, um refúgio particular do rei do rock que hoje está completamente esquecido. Elvis Presley é um dos maiores ícones da música de todos os tempos, e todos conhecem a célebre Graceland, sua moradia principal. Mas o que poucos sabem é que ele também adquiriu outro bem imóvel, um rancho extenso no Mississippi chamado Circle G Ranch. O rei do rock comprou esta propriedade em 1967, pouco depois de seu casamento com Priscilla Presley. O local era um refúgio ideal para fugir da fama e desfrutar de momentos de calma, longe dos olhares públicos. O rancho possuía uma área gigantesca de 163 acres, com um lago exclusivo, estábulos para cavalos e até um chalé especial reservado para sua lua de mel. Por um período, Elvis amou a propriedade. Ele passava dias cavalgando, organizava festas com amigos e apreciava a paz do campo. Mas, como muitos dos bens do cantor, o rancho acabou sendo deixado de lado quando ele começou a gastar cada vez mais dinheiro com outras mansões e empreendimentos. No final dos anos 60, ele vendeu o Circle G Ranch, e a partir daí a propriedade trocou de mãos várias vezes, sem nunca ter recebido uma renovação completa. Com o passar dos anos, o local entrou em processo de degradação. Hoje, grande parte do rancho está abandonada, com muitas das construções originais em ruínas, cobertas pelo mato e sem nenhuma manutenção. Mesmo sendo um pedaço da história de Elvis Presley, o rancho continua fechado ao público, sem planos concretos de restauração. Enquanto Graceland se tornou um museu de sucesso, o Circle G Ranch foi esquecido no tempo. Mas se manter um imóvel histórico já é difícil, imagine quando ele tem a dimensão de um verdadeiro castelo. Foi exatamente o que aconteceu com José Rico, da dupla Milionário. José Rico, que iniciou a construção de um palácio colossal no Brasil, mas jamais conseguiu finalizar a obra. Se há algo que José Rico nunca economizou, foi na ambição de viver como um monarca, e ele levou essa ideia ao extremo ao decidir erguer um castelo gigantesco no interior de São Paulo. Mas o que era para ser um monumento à sua carreira acabou se transformando em um enorme projeto inacabado. A construção começou no início dos anos 90, em um terreno em ponto estratégico, às margens de uma rodovia. O projeto era ambicioso. Mais de 100 quartos, uma área de construção imensa e até uma piscina em formato de violão. Tudo com uma arquitetura majestosa, digna de uma fortaleza medieval. José Rico investiu pesadamente na obra, mas o projeto nunca foi concluído. Por anos, novas estruturas foram adicionadas, mas a construção permaneceu incompleta.
O objetivo era transformar o espaço em um grande centro de eventos ou, quem sabe, em um hotel temático. No entanto, após sua morte em 2015, o castelo parou no tempo. Sem uma gestão ativa, a propriedade começou a deteriorar rapidamente. Hoje, o local está em estado de abandono, com sinais de vandalismo, ferrugem e estruturas danificadas. A famosa piscina em forma de violão se tornou um reservatório de água parada, e o que deveria ser um palácio virou um cenário de destruição. Nos últimos anos, foram feitas tentativas de venda e leilão, mas até o momento, ninguém demonstrou interesse em assumir o imóvel. O tamanho desmesurado, a falta de manutenção e as complicações burocráticas afastam qualquer investidor em potencial. Se um castelo imenso no Brasil não encontrou um comprador, imagine uma mansão de luxo nos Estados Unidos que foi deixada para se arruinar por quase 2 décadas. Foi exatamente o que ocorreu com a propriedade de Diddy em Atlanta, um palácio milionário que se converteu em um cenário de suspense. Sean Diddy Combs sempre foi um dos nomes mais influentes no vezes hip-hop, conhecido por sua vasta fortuna e estilo de vida extravagante. Mas nem todo investimento de um milionário é bem-sucedido. E um de seus grandes equívocos foi a compra de uma mansão gigantesca em Atlanta, Geórgia. Ele adquiriu o imóvel em 2003, pagando cerca de $2, $6 milhões de dólares. A mansão era impressionante. 8 quartos, 16 banheiros, uma piscina enorme, quadras para esportes, sauna, academia e até um elevador. Além disso, ficava em um terreno vasto, com quase 7 acres de área cercada. O problema? Diddy nunca residiu na casa. A ideia inicial era reformar a mansão e utilizá-la como um retiro na região sul dos Estados Unidos. Mas, com a agenda sempre lotada e negócios espalhados pelo mundo, ele simplesmente a abandonou. Com o tempo, a propriedade foi se degradando e a ausência de manutenção a transformou em um transtorno. Em 2007, Diddy a colocou à venda, mas não conseguiu encontrar compradores. Depois, veio a crise imobiliária de 2008 e o valor do imóvel despencou. Sem outra opção, ele vendeu a casa em 2012 por apenas $1, $3 milhão de dólares, perdendo metade do que havia investido. Mas o pior ainda estava por vir. O novo proprietário também não conseguiu manter o imóvel e a mansão acabou totalmente abandonada. Hoje, a casa está em completa ruína. Paredes com pichações, pisos arrancados, piscina cheia de lodo e sinais de vandalismo por toda parte. É difícil acreditar que um local que já foi sinônimo de luxo agora se pareça com um cenário desolador. Mas Diddy não foi o único astro da música a ver sua propriedade virar um problema. Outro cantor que viveu algo parecido foi Kenny Rogers, cuja mansão espetacular teve um destino igualmente melancólico. Kenny Rogers foi um dos maiores nomes da música vezes country, acumulando sucessos e uma fortuna considerável ao longo da carreira. Com todo esse dinheiro, ele investiu em várias propriedades de luxo e uma das mais impressionantes era sua mansão em Atlanta, Geórgia. Construída em 1990, a propriedade era digna de uma estrela. 6 quartos, 7 banheiros, uma garagem enorme, salão de festas, academia e até um bar subterrâneo. Tudo isso distribuído em cerca de $1.400 metros quadrados de área construída. Em 2006, Rogers decidiu vender a mansão, encontrando um comprador que pagou $8, $5 milhões de dólares pelo imóvel. Mas, depois disso, a casa passou por diversas mãos e nenhum dos novos proprietários conseguiu mantê-la lá. Com o passar do tempo,
a falta de manutenção e os problemas financeiros dos donos seguintes fizeram a mansão entrar em um estado de abandono. Hoje, o local está em ruínas, com indícios de vandalismo, vidros quebrados e um aspecto totalmente degradado. Algumas áreas da casa ainda guardam móveis e objetos do passado, como se tivessem sido deixados para trás às pressas. Mesmo com toda a história e o prestígio de Kenny Rogers, a propriedade continua esquecida, sem qualquer perspectiva de ser recuperada. Mas nenhuma dessas histórias de abandono se compara à que vem a seguir. Quando o assunto é mansões de cantores famosos, há uma que se tornou um verdadeiro ícone do luxo e da decadência ao mesmo tempo: o lendário Rancho Neverland de Michael Jackson. Michael Jackson sempre foi sinônimo de extravagância e genialidade, e nada representou mais seu estilo de vida do que o Rancho Neverland, um lugar que parecia ter saído de um conto de fadas, mas que acabou se tornando um dos imóveis mais notáveis da história. Situado na Califórnia, o rancho foi adquirido por Michael em 1988 por cerca de $19, $5 milhões. Mas ele não queria apenas uma mansão luxuosa. Ele transformou seu espaço em um parque de diversões privado, com montanhas russas, zoológico, pequenos trens e um cinema monumental. O nome foi inspirado na Terra Mágica do Peter Pan, pois Michael sempre afirmava que nunca queria amadurecer. Por anos, Neverland foi um refúgio para o cantor e um local onde ele promovia eventos de caridade. Mas a partir de 2003, o local passou por momentos de grande turbulência e Michael declarou que nunca mais conseguiu senti-lo como seu lar. Os custos para manter a propriedade eram altíssimos e em 2008, Neverland quase foi a leilão. Uma empresa de investimentos assumiu a gestão do rancho, mas ele permaneceu fechado e sem ser utilizado por anos. Após a morte de Michael Jackson, em 2009, surgiram diversas especulações sobre converter o local em um museu, semelhante à Graceland de Elvis Presley. No entanto, questões legais e o valor elevado da propriedade afastaram os investidores, dificultando sua venda por um longo tempo. O preço inicial chegou a $100 milhões, mas sem compradores interessados, a propriedade ficou anos no mercado. Somente em 2020, Neverland foi finalmente vendida por $22 milhões para um novo proprietário, um valor muito inferior ao esperado. Atualmente, o rancho passou por reformas e chegou a ser usado como local de filmagem para um novo projeto sobre Michael Jackson. Mas Neverland nunca mais voltou a ser o mesmo. O que antes representava a grandiosidade de um dos maiores artistas da história, hoje é apenas um símbolo do passado. Ao longo deste vídeo, vimos como até as maiores estrelas da música podem acabar deixando para trás verdadeiras fortunas em forma de mansões. Seja por problemas financeiros, tragédias pessoais ou até histórias estranhas, essas propriedades milionárias passaram de símbolos de luxo a ruínas esquecidas. Algumas dessas casas ficaram abandonadas por anos, outras foram vendidas por valores muito abaixo do esperado e algumas nem de graça encontraram um novo dono. O que fica evidente é que, quando se trata de imóveis gigantescos e cheios de história, o dinheiro nem sempre garante paz ou felicidade. Agora, compartilhe nos comentários em qual dessas mansões você aceitaria morar e de qual você manteria total distância. Quero muito saber sua opinião. E antes de sair, inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este, pois aqui sempre trazemos histórias incríveis que você não vê por aí.